Alerta de polêmica no futebol goiano, o presidente do Atlético, Adson Batista, mandou a real sobre, por exemplo, a contratação do Wellington Rato pelo Goiás e já tinha avisado ainda lá no mês de julho que é um jogador que, se fosse para o Adson trazer, e até uma incoerência porque o Atlético procurou o Rato nessa Série B, gostaria do Wellington Rato de barriga vazia, não de barriga cheia como ele chegou agora no Goiás. Eu quero trazer os detalhes também sobre o salário do jogador, quanto que ele recebe atualmente no Clube Alviverde, se existe, né, uma possibilidade de rescisão para o ano que vem, porque dentro do contrato há uma obrigação de continuidade em caso de acesso para a Série A, que convenhamos, hoje é algo pouquíssimo provável, pela campanha que vem fazendo o Goiás nos últimos jogos. E falar também sobre permanência. Quais jogadores dentro desse atual elenco pensaria em saídas? Alguns que têm contrato ainda para o ano que vem, igual o Messias, e outros que eu já pensaria em permanência, tá? De renovação, reta final de contrato, e uma barca que para mim será extensa visando 2026. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e confira o nosso parceiro do canal, que é a Zapay. A Zapay é um aplicativo 100% gratuito, onde através da placa do seu carro, da sua moto, você consegue verificar se tem dívidas em aberto, como por exemplo IPVA, licenciamento, multas e muito mais. Caso você tenha algum débito em aberto, você pode utilizar o nosso cupom Goiás20 e você garante 20% de desconto no valor das taxas para parcelamentos em 10 vezes ou mais nos seus cartões. Não perca essa chance, vou deixar o link da Zapay logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje, agora sim de volta, né, ao estúdio original aqui do Goiás News. Pelo menos foi mais rápido do que eu esperava. Espero dar continuidade aqui por um bom tempo, porque dá um trabalho danado, tá? Essa mudança de estúdio parece pouca coisa, mas uma hora eu gravo os bastidores aqui para vocês também. Para falar sobre um assunto importante, o Wellington Rato no Goiás. Não acho que a passagem do Wellington Rato até agora pelo Goiás seja desastrosa, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas não é aquele jogador que resolve, né? Não é aquele jogador que chegou para resolver os problemas do Goiás. Tanto é que em alguns jogos deste campeonato ele esteve à disposição, não estava com lesão, nada disso, e ainda assim foi reserva. Como no jogo contra o Atlético, ele entra no segundo tempo, contra o Volta Redonda, e alguns jogos também, como titular, não acrescentou em nada, né? O jogo contra a Chapecoense, acho que foi até razoável, não vou nem colocar nessa conta Chapecoense não. Mas contra o Atlético e mais. Alguns jogos que o Goiás precisava do protagonismo em casa, o Rato não foi esse personagem. Fora de casa, então, piorou, né? Acho que talvez o Wellington Rato tenha feito um bom jogo fora de casa, que tenha sido contra o Avaí, no meu entendimento. Tem 3 gols, né? Aqui mostra 2, mas eu considero, vou dar uma colher de chá aí pro Wellington Rato, aquele gol contra o América, ele teve participação fundamental. O Adson Batista, antes, né, foi logo após, né, o Goiás contratar o jogador, ele afirmou o seguinte, que queria o Wellington Rato de barriga vazia e não de barriga cheia, como aconteceu após, né, 2 temporadas no São Paulo, foi contratado também no Vitória, já recebendo um salário próximo de 400 mil e ainda tem um acerto financeiro com o Goiás gigantesco. O Adson, em entrevista, na época, até peguei esse trecho aqui da Rádio Bandeirantes, afirmou o seguinte sobre a chegada do jogador. Deixa eu até pegar aqui uma outra matéria que eu abri aqui, fica um pouco melhor para a gente visualizar. Calma aí, deixa eu ver se eu acho ela. Pior que não, tinha uma foto do Adson aqui, mas enfim, vou deixar somente agora a declaração mesmo, né, do Adson. Ele afirmou o seguinte, abre aspas, eu queria o Rato quando eu trouxe, né, para o Atlético, hoje não cabe. Parabéns ao Goiás, contratou um jogador honesto, mas eu queria o Rato de barriga vazia e não cheia. Não tem aqui esse negócio de paixão, dor de corno, porque perdeu um ídolo e ficar chorando, igual eu vejo alguns nas redes sociais, tá? Foi o que disparou o Adson, bem no estilo Adson Batista, né? Após essa contratação do Goiás. Eu acho que fica a lição, tá? Uma lição amarga para o Lucas Andrino, para o torcedor do Goiás também. Por quê? A gente como torcedor, e eu aqui fazendo uma meia-culpa porque eu faço essa intermediação, né? Eu sou um torcedor falando com outro torcedor do outro lado. Às vezes, a gente acha porque um jogador tem um nome, né, no futebol brasileiro, nem todos
vai ter jogador que vai chegar e vai resolver. Mas não significa que trazer esse tipo de atleta seja a solução. É claro que é melhor você trazer um atleta que perdeu espaço na Série A do que uma aposta da segunda divisão, igual o Goiás já trouxe aí inúmeras vezes, dos estaduais. Para resolver na Série B isso não existe. Só que às vezes um atleta que vai chegar mais desconfiado, com menos badalação, igual por exemplo o Brian, se brincar ajude mais do que personagens como Thiago Galhardo, Regis, Wellington Rato, Edu, centroavante. Olha o tanto de nomes que o Goiás com o Andrino errou, tá? Nessa questão. E eu não vou julgar o Andrino, porque eu vi uma declaração dele do ano passado, que para mim foi muito sensata. Ele afirmou o seguinte, né? Ao ser perguntado a diferença do Goiás para o Vila, etc., de orçamento da última Série B, ele afirmou o seguinte: como que o torcedor, o próprio Goiás, né, dentro da sua diretoria, reagiria ao Andrino no ano passado, chegando no Goiás e trazendo só a aposta? Ia cair uma bomba em cima dele. Então, às vezes, é até mesmo uma forma de o dirigente meio que se blindar. Pô, eu vou trazer um nome aqui, se não der certo é o jogador que não correspondeu. E não, tá? Às vezes não é assim. Ainda mais em uma Série B, é muito importante você ter um critério de contratação. Não adianta trazer jogador só por nome. Série B não é tão simples assim. Sobre o Wellington Rato, existe um salário dele alto, né? O Vitória paga metade do salário e o Goiás o restante, tá? É dividido meio a meio. O salário dele no Vitória era de aproximadamente R$ 400 mil mensais. Perdão. No São Paulo era 400 mil, tá? Segundo informações do Thiago Menezes, o valor dele no Vitória era de 700 mil, tá? E o Goiás arcava com metade disso, ou seja, aproximadamente 350 mil mensais. É uma grana muito grande. E é óbvio, né? O jogador tem várias questões no que pode explicar esse argumento, por exemplo, do Adson Batista no que tange, né, a questão de motivação, de correr, até porque hoje o Wellington Rato é um jogador de 33 anos de idade e, obviamente, não é aquele mesmo atleta que chegou no Atlético, por exemplo, em 2020. Até lá ele tinha jogado o quê? No Red Bull Brasil, reserva no Sampaio Corrêa, reserva no Joinville, fez um bom estadual pelo Ferroviário. O cara tava com gana nos dentes, né? É totalmente diferente de receber salário e acima de 300 mil reais. Se o Wellington Rato, dentro desse período, né, 4, 5 anos já, tendo bom salário, se tiver uma cabeça minimamente no lugar, é um jogador que já tem pelo menos 10 milhões de reais em patrimônio. Isso se nem considerar o que ele já tinha antes, né? Que é óbvio que o cara não ganhava 2 mil reais por mês. Né? Então, assim, é um jogador que eu não vou ser hipócrita também, não. O ser humano, quando está no começo da sua jornada, ele se dedica mais. É natural, o corpo é mais jovem, existe maiores limitações e preocupações, né, do que apenas a parte financeira. Mas acho que até agora é uma campanha razoável. Esperava mais do Wellington Rato. Talvez para o ano que vem, vai depender muito dessa reta final de ano, mas com um salário desse integral, né, de 700 mil reais, não vai acontecer. Existe sim dentro desse vínculo dele uma continuidade caso o Verdão suba para a Série A do Campeonato Brasileiro. Até mesmo falando em permanência, eu não vou mentir para vocês não. Para o ano que vem eu pensaria em pouquíssimos atletas continuar no Goiás. Tá? Se fosse para fazer uma lista aqui de jogadores que eu permaneceria já para o Campeonato Goiano, continuaria com o Tadeu. Tá? Na lateral direita renovaria, aliás, o William Lepo tem contrato só até o final do ano, renovaria com ele e manteria o Diego Caetano. Tá? Precisa melhorar um pouquinho, mas acho que são dois bons nomes. Na zaga, eu renovaria com o Lucas Ribeiro, não continuaria com o Messias, que tem contrato, e não continuaria também com o Luiz Felipe. A questão do Lucas Ribeiro pode ser que esteja um pouco queimado com a torcida, mas eu penso que é um nome bom sim para a Série B. Na lateral esquerda eu continuaria também com o Moraes, tá? O restante não pensaria em renovação. No meio de campo, olha, para não falar que eu não renovaria com nenhum, apenas o Juninho, que já tem contrato para o ano que vem, eu manteria. Ele e o Brian, que também tem contrato. No restante, tá, em exceção os garotos da base, né, o Baldori, o Lucas Rodrigues, eu também não ficaria com nenhum. Marcão, Rafael Gava, Gonzalo, Rodrigo Andrade, Benítez, né, nem se fala, também adeus. No ataque, eu pensaria em continuidade. O Anselmo Ramon, o Pedrinho, né, garoto da base, e só. Talvez eu colocaria o Jajá nessa lista. Eu tô achando que o Jajá, pelo menos, tem vergonha na cara. Corre, tenta, luta, briga.
isso falta e muito. Talvez para ser um reserva no ano que vem, até vai, tá? Mas para titularidade, acho que não tem tanto futebol assim que o Goiás precisa, não. No restante, não pensaria em continuidade. O Wellington Rato, para mim, é um jogador diferenciado, tá? Mas precisa jogar mais, precisa demonstrar mais. Se for esse mesmo padrão, nem adianta insistir, né? Por mais uma temporada. O Wesley Garcia é bom de bola, mas também não quer correr. Aí não adianta, tá? Não adianta, desse nível vai ter que buscar um outro clube para a próxima temporada. E eu continuaria com um garoto também, o Jean Carlos, né? Acabei incluindo ele aí da base, mas ele já vem aparecendo no profissional. É um atleta que eu vejo sim com bastante potencial para começar o ano. O Edson Carioca tem contrato, né? Retorna, pode ser que retorne ao Goiás, perdeu um pouquinho de espaço, mas é um jogador também que eu não continuaria para o ano que vem. Pode deixar a sua opinião, monte a sua lista aqui também de jogadores que estão devendo até agora na Série B, quem você pensaria em renovação. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!